Olá, queridos e queridas amigos viajantes, estamos em Pirenópolis, uma das primeiras cidades de Goiás, um primor de cidade, uma joia bem no meio do cerrado. E vamos mostrar essa cidade para você a partir de agora. Mas antes, se inscreva em nosso canal, aperte o sininho para receber as nossas notificações e compartilhe os vídeos com seus amigos. Vem com a gente conhecer um pouquinho dessa cidade encantadora. A cidade de Pirenópolis tem uma história bem interessante, né? Inicialmente, a região foi ocupada por uma série de etnias, né, indígenas, grupos indígenas, entre eles os Xavante. Com a chegada dos europeus no século XVIII, né, para cá vem bandeirantes em busca de ouro, né, no que a gente costuma chamar do ciclo da mineração. Enfim. Então aqui foi um período, né, um local em que houve a mineração, com o fim, né, da mineração enfim, a mineração traz muitas lendas, a gente vai contar depois um pouquinho sobre elas para vocês. Acaba a mineração e aí o que acontece com a cidade? Entra num ciclo de agricultura e pecuária, que vai durar até meados do século XIX, né, quase final do século XIX. Com o fim desse ciclo, a cidade fica isolada economicamente e só lá no início do século XX, aqui quietinha, começa a haver então uma nova mudança da cidade, né? Estamos no Cavalhódromo, aqui em Pirenópolis. É o palco que ocorre uma das festas mais interessantes, talvez a principal festa da cidade. As cavalhadas, elas são festas de origem, né, europeia, vieram com os portugueses para cá e elas rememoram uma batalha entre os mouros e os cristãos. Quando essa cavalhada, né, ela vem para cá, para essa região, ela vem também num sentido pedagógico, de mostrar a supremacia do cristianismo. Então a festa ocorre, né, no período da festa do Divino, são 12 cavaleiros cristãos contra 12 cavaleiros mouros, a cidade fica 3 dias totalmente envolvida nisso, há uma movimentação desses cavaleiros pela cidade, e além desses personagens, né, que tem um nível de hierarquia que vai até o rei, né, dos cristãos e o rei dos mouros, há também a figura dos mascarados, né? Então as pessoas se mascaram, a máscara mais tradicional é em formato de boi, então a ideia é que você não saiba quem está mascarado, né? O mascarado inclusive muda a voz e eles representariam então assim o povo, né, fazendo críticas, gozações, enfim, é uma festa que move a cidade. E aqui é o palco principal, então, desse confronto entre os mouros e os cristãos. Os cristãos de cor azul na sua roupa, e ali está, então, né, a parte deles, e os mouros com a cor vermelha, e aqui a gente tem, então, o lado dos mouros. A festa, infelizmente, a gente não está aqui no período da festa, mas toda a cidade remete, né, a esse acontecimento que está aqui há muitos anos. Esse aqui é uma representação dos mascarados da cavalhada.
No início do século XX vai haver um incentivo, né, à cultura local, né? Então tem a criação de um teatro, um cine-teatro, que primeiramente funciona só como teatro, só depois vai haver projeção de cinemas. Então o prédio do cine-teatro está restauradinho, bonitinho, na Rua Direita. E lá para os anos 1960, com a criação de Brasília, aqui vai ser novamente redescoberto e Pirenópolis sai então um pouco desse isolamento e vai entrar num novo ciclo, que é da extração de pedras, né? Então a gente vê muito calçamento de Pedra São Tomé, quando as ruas vão ter o calçamento que a gente conhece hoje. E no final do século XX, então, ela se abre para o turismo, como nós conhecemos hoje. Depois, a partir dos anos 2000, então vai haver um maior incentivo ao turismo. Mas antes disso, nos anos 1980, né, a cidade é tombada como patrimônio histórico. Vale muito a pena conhecer esse local, olhando os detalhes da arquitetura colonial, né, bem preservada. Há uma coisa muito interessante, a fiação é subterrânea, então você não vê poste com aquele monte de fio horroroso, né? Então a cidade está muito bonitinha, com muita coisa interessante para a gente conhecer. Então vem com a gente conhecer mais dessa cidade encantadora aqui em Goiás. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário, ela é de 1732, é um dos prédios mais antigos de todo o estado do Goiás. Em 2002, essa igreja sofreu um incêndio, né, que acabou destruindo muita coisa, mas teve um esforço para que restaurasse o máximo possível. Ela não é a única igreja aqui da cidade, mas ela é o cartão postal, está numa praça principal. Há ainda duas outras igrejas também, né, do século XVIII, que é a igreja de Nossa Senhora do Carmo e a igreja de Nosso Senhor do Bonfim. São menores que ela, estão aqui próximas à igreja. Em 1892 foi mandado para cá uma expedição de exploração do Planalto Central, com o objetivo de mapear, né, a região e escolher um novo lugar para a capital do Brasil. Está falando de final do século XIX. Essa expedição foi comandada por um belga, cujo sobrenome é Cruz, e então ficou conhecida como a Expedição Cruz. E aqui na Rua Direita, número 52, a gente tem uma placa com uma foto dessa expedição, porque foi nesta casa que eles ficaram sediados e aqui foi a base do trabalho deles. Então são essas surpresas que a gente tem quando a gente conhece uma cidade a pé, né, passeando, vai observando assim os detalhes, e aqui a gente viu essa foto, bem interessante. Uma outra coisa interessante com relação aqui a Pirenópolis, a cidade dos Pirineus, é que os Pirineus é uma cordilheira, né, que faz a fronteira natural entre a França e a Espanha. Diz a lenda que aqui haveria imigrantes espanhóis e que ou por saudade, né, de sua terra ou por entenderem que havia alguma semelhança, deram o nome de Pirineus para essa cadeia de montanhas. Bom, se você sabe oficialmente a origem desse nome, por favor, coloque aqui nos comentários pra gente. Bom, se você gosta de fazer trilha, aqui tem um caminho muito interessante, que é o caminho de Cora Coralina. Tem inclusive as instruções da trilha. Mas qual é a importância desse caminho? Primeiro, ele leva o nome de uma poetisa
do Brasil, que era aqui da cidade próxima, a cidade de Goiás, né, a cidade próxima a Pirenópolis. Então esse caminho leva, né, o nome dela em sua homenagem. Mas além dessa importante homenagem, foi um caminho que surgiu no período da mineração. Vinha de Minas Gerais, né, até aqui era um ponto principal e se estendia até um pouquinho a cidade de Goiás. Por este caminho passaram, né, que fazia parte da Estrada Real. Além dessa questão toda dos mineradores, foi caminho de muita gente. O naturalista Saint-Hilaire passou também quando fez uma incursão para o interior do país. Aqui também no século XIX, quando se estavam estudando trazer a capital mais para o centro, né, muito antes da construção de Brasília, mas enfim, foi por aqui também que passou a expedição, né, procurando um lugar para a nova capital do Brasil. Por aqui também passou a coluna Prestes, né, que entrou por esse Brasil afora, liderada por Luiz Carlos Prestes. Então é um caminho muito interessante que vai da poesia, a ciência, a política, a economia, bem aqui no meio da cidade de Pirenópolis. Há algumas lendas interessantes em relação a esta cidade, né? Vamos lembrar que Pirenópolis ela surge por conta da mineração. Então, há algumas lendas, né, que dizem que algumas pessoas desse período guardavam, escondiam, né, ouro excedente, desviando lá os impostos da coroa, em garrafas. E colocavam essas garrafas escondidas em várias partes. Então, na base da edificação de uma casa, escondida na parede, até dentro de árvore, de maneira que a seiva tapasse essa garrafa. Essa lenda, então, das garrafas de ouro, né, ela permanece, tanto que quando há, né, a demolição de uma construção muito antiga, algumas pessoas vão até lá para ver se encontram as tais garrafas. É verdade que eu acho que ninguém nunca encontrou, mas tá aí, se você estiver andando por Pirenópolis, dá uma olhada no chão, vai que rola uma garrafa de ouro. As celebrações, né, a festa do Divino Espírito Santo, elas têm origem portuguesa e, enfim, chegaram aqui com os colonizadores e se adaptaram, né, à vida do local. Aqui em Pirenópolis nós temos um museu da festa do Divino que funciona onde já foi uma cadeia e é muito legal visitar, porque a gente compreende essa história da festa que leva muitos dias e envolve todo mundo. Tem o imperador, né, que é o trono do imperador, o papel dele na festa. Numa outra sala tem sobre as cavalhadas, que a gente já mostrou para vocês o cavalhódromo né, essa batalha entre mouros e cristãos, uma encenação que termina com o batismo dos mouros, né, a conversão deles. Uma outra sala só falando das máscaras. Assim, é um mergulho mesmo nessa história do catolicismo popular. E aqui a gente também tem uma festa que eles chamam a Festa dos Pretos, que é a festa dentro da festa, em que os escravizados, né, devotos a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos também festejavam, né, suas devoções, e tudo dentro dessa grande festa maior, ou seja, é muita festa. Se você gosta de festa, vem pra cá. Estamos indo agora para uma das cachoeiras da região, que é a cachoeira mais próxima, a Cachoeira da Usina Velha. Vamos lá conferir.
da Usina Velha é a cachoeira uma das mais próximas do centro da cidade. Para quem procura um lugar próximo, um banho de rio fácil, um pocinho, ela é a mais indicada. Então você paga uma taxa de R$30 por pessoa, o acesso de carro também é tranquilo, a maior queda d'água tem 10 metros de altura e depois é só se entregar então ao banho gelado da cachoeira. Uma curiosidade sobre o nome da cachoeira, né, Usina Velha, é porque aqui funcionava uma pequena usina hidrelétrica que proporcionava então o abastecimento, né, da elite local. Em 54 ela foi desativada, quando chega então a energia aqui para todo mundo, e essas famílias então loteiam alguns terrenos, parte do terreno da hidrelétrica, mas eles ainda são donos de muitas coisas na cidade. Estamos em frente à igreja Nosso Senhor do Bonfim, uma igreja também do século XVIII. Uma história curiosa a respeito desta igreja é que a imagem do Senhor do Bonfim veio de Salvador até aqui, num comboio com cerca de 224 escravizados, né, trazendo a imagem até aqui. E aí eu fiquei pensando, poxa, a gente veio pra cá de carro, confortável, viemos do Rio, né, mas de toda forma pegamos estrada e é bem cansativo. Fico imaginando o que foi chegar aqui, trazendo uma imagem no século XVIII, né, com muita coisa ainda fechada, enfim, uma aventura e tanto. Passeio que é feito aqui na cidade de Pirenópolis que nós não conseguimos fazer porque ele funciona de sexta a domingo e a gente veio fora desses dias, que é a Fazenda Babilônia. É uma fazenda importante para a região, porque quando acabou o período do ouro, a questão da agricultura ela vai ter força a partir dessa fazenda. Hoje, né, é um casarão histórico que está à disposição dos visitantes, serve um delicioso café da manhã e nós gostamos muito dessa coisa do turismo histórico. Inclusive temos uma dica para você que é do Rio de Janeiro, visitar Vassouras, né, na fazenda que nós fomos, e vai ficar aqui em cima o link para isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho para receber todas as notificações de novos vídeos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!